Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações e que possamos juntos fazer o estudo da tarde de hoje. Esse mês, outubro, nós nos lembramos muito de Kardec, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, e graças a ele, por ter aceitado a sua missão, nós podemos hoje estar totalmente amparados por essa doutrina, que, segundo ele, não é de sua autoria. Ele é o coordenador, autoria, sim, dos Espíritos do Senhor, mas, indubitavelmente, por sua coordenação, por sua aceitação, nós temos acesso, vamos dizer, a uma porta para a liberdade do espírito, que antes que nós tivéssemos todas essas informações, nós ficávamos atrelados a um atavismo religioso, a muitos conceitos e dogmas que nos engessavam o pensamento e, inclusive, a lógica que ele nos descortinou através da doutrina espírita. Então, outubro, nós nos lembramos indubitavelmente de Allan Kardec. E por causa disso, nós fomos reler uns livros que tínhamos e que havíamos lido já há algum tempo, um de autoria de Leon Denis e o outro de autoria de Eduardo Carvalho Monteiro. Um é Allan Kardec, o druida reencarnado, e o outro é O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, em que ali é analisado todo esse mundo céltico, toda a abordagem do conhecimento dos celtas e de povos que da antiguidade também vinham e já traziam esse conhecimento através dos iniciados, e a correlação entre o ensinamento dos celtas, o druidismo, que era a filosofia, a religião dos celtas, e o espiritismo. Obviamente que ao ler essas obras, carregadas de história, repleta de dados que nós podemos confirmar, corroborar, detalhes riquíssimos, lindíssimos, e eles nos trazem um alento muito grande, nos trazem o mundo que eles nos apresentavam e que hoje nós temos acesso através de Kardec. Quando, obviamente, a doutrina espírita, a ser trazida pelos Espíritos do Senhor, tinha no seu arcabouço todo um ensinamento ancestral desses povos, dessa gente, que podemos dizer, por que não, nós também fazemos parte, porque muitos de nós custamos a aprender as lições que nos são trazidas e as lições que nós deveríamos cumprir para nosso desempenho e evolução espiritual. Num desses livros, eu achei bastante interessante, na folha de apresentação, na primeira folha do Gênio Céltico e o Mundo Invisível, a seguinte passagem: o passado nunca morre completamente para o homem. O homem pode esquecê-lo, mas ele o conserva sempre em si, porque ele é o produto e o resumo de todas as épocas anteriores. De autoria de Fustel de Coulanges, em La Cité Antique. Ora,
Só essas poucas palavras já nos faz refletir. Tudo aquilo que a doutrina e que os autores espirituais, os benfeitores também nos colocam, a respeito do que significa a nossa trajetória. O nosso presente hoje é resultado, como bem diz aqui, de um passado ao qual nós temos transitado e viajado até chegarmos aqui como resultado de todas essas aquisições, de todas nossas virtudes, de todos os nossos equívocos, nossos desejos, nossas vontades e a nossa forma de evoluir. Somos individualidades e que aos poucos vamos chegando ao nosso objetivo maior, que não é simples, que a nossa destinação e fatalidade é a perfeição. Então, cada encarnação é uma dádiva, é uma responsabilidade muito grande que nós temos, porque ao chegarmos aqui com todo o nosso acervo espiritual, nós vamos poder continuar a nossa jornada. E baseado não só nessas observações, mas em uma conversa que nós tivemos essa semana, em que uma pessoa nos arguía, não seria o termo, mas tinha algumas dúvidas sobre o nosso destino, sobre livre-arbítrio, sobre fatalidade. E nós achamos por bem, como embasamento e como para fundamentar o estudo, temos uma lida também no Livro dos Espíritos e achamos bastante pertinente e interessante que nós estudássemos não só sobre o livre-arbítrio, mas sobre o que os espíritos dizem da fatalidade. Porque o destino, muitas vezes, quer dizer, ele tem várias conotações, né? A palavra destino, às vezes nós ficamos também muito amarrados, muito presos ao próprio vocabulário, que próprios espíritos nos dizem isso, como muitas vezes eles querem explicar coisas e situações, conceitos para nós, mas se veem limitados, como nós temos a limitação, por maior que nós achemos que ela seja, a limitação do idioma, a limitação do pensamento, a limitação desses conceitos. Então, nesse caso, a palavra destino, que seria uma circunstância pré-determinada, ou seja, vai acontecer dessa forma, nós não podemos fazer diferente e nós vamos ter que nos conformar. Essa é a ideia geral do que seja destino. Destino também pode ser uma conotação geográfica, um destino a uma cidade, pode ser uma destinação ao que eu me comprometo de realizar, mas nesse caso seria algo que o espírito, que é reencarnante, deveria passar querendo ou não. E isso, com tudo que nós temos visto na doutrina espírita até hoje, contraria essa ideia, né? A ideia tradicional, a ideia que é a leiga, vamos dizer assim, ela diz o que os espíritos nos orientam. Então, nós fomos buscar no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, capítulo 10, da lei de liberdade. Porque eu acho que, não é que eu acho, mas o que nós constatamos, né, que o tempo todo os espíritos nos colocam, é sobre a liberdade que nós temos. A liberdade que é conquistada a partir do momento em que nós temos
é a aquisição e a conquista do pensamento, né? A nossa consciência no viver. Ora, o que os espíritos nos dizem através da pergunta que Kardec fez? E a pergunta é a de número 851 e o subtítulo é Fatalidade. Ele pergunta: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme ao sentido que se dá a esse vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados e, neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio. Ora, o que ele coloca é, nesse vocábulo, algo que não se pode evitar, ou seja, como destino. A minha fatalidade é essa e eu vou ter que cumprir. Vamos ver o que os espíritos respondem. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que se vem a achar-se colocado. Ou seja, a fatalidade que nós temos, ela é para ser cumprida segundo o nosso planejamento anterior. Quando nós temos condições de fazer esse planejamento reencarnatório e chegarmos até aqui e vermos quais são as condições que nós precisamos ter para cumprir as nossas provas, as nossas pendências, a realização que nós necessitamos executar. E ele continua: escolhendo-a, instituiu para si... Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Já é um outro ponto. Em relação às provas físicas, é o que ele disse: nós planejamos e nós provavelmente teremos que cumpri-las de acordo com a nossa perseverança, a nossa consciência em realizar o que nos está destinado. Agora, em relação à parte moral, como é que isso se dá? Como é que isso funciona? E aqui ele mesmo diz, o espírito: quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Ou seja, escolha, livre-arbítrio. E nós deveremos estar sempre atentos nas situações que se apresentam diante das nossas vidas, das nossas existências, o que essas situações querem nos demonstrar. As de ordem moral, que são normalmente as mais dolorosas, são as pendências mais arraigadas, são aquelas que se encontram no mais profundo de nós e que vêm à tona à medida em que nós já temos condições e capacidades de resolvê-las, nós sempre teremos a oportunidade de ceder, como ele diz aqui, ou de resistir. Muitas situações são absolutamente, perfeitamente não só recusáveis, mas nós podemos não enfrentá-las. Mas não no sentido de fugir, simplesmente com firmeza resistir, saber dizer um não na hora que é preciso
de ser dita. Porque hoje em dia, principalmente isso é muito comum, nós vemos junto aos jovens, podemos nos atrever também a dizer junto aos adultos, em que nós somos muito influenciados através do comportamento grupal. Nós sabemos que os jovens, eles têm esse comportamento, né, que é da aprovação do grupo. Eles andam, como nós dizemos, em bandos, né? Quase que em tribos, obviamente que não seria esse o termo, mas sempre tem aquelas suas turmas, aquelas tendências, e eles fazem questão, e isso é muito natural, de querer fazer parte e serem aceitos, né, diante de tudo que se coloca diante deles. E agora também nós temos visto os adultos que muitas vezes são influenciados, são levados de roldão sem sequer pensar no que está sendo colocado, no que está sendo dito e quais seriam as consequências dos seus atos, das suas ações, né, das suas palavras. Agora existe um documentário atual sobre o que as redes sociais estão ocasionando e em relação à sociedade. Quando nós assistimos esse documentário, é impactante, porque nós vemos como as pessoas são envolvidas e elas são levadas e são praticamente direcionadas a pensar de uma determinada forma, a tomar determinadas atitudes, tudo direcionado por uma manipulação maior através do que as pessoas desejam que nós façamos. Desde produtos até a conduta, né? A forma de pensar, as doutrinas políticas, as doutrinas religiosas, as polarizações que são despertadas. E nisso nós vamos desaguar na parte moral. Porque quando nós não temos nem o conhecimento, nem essa parte moral solidificada, e quando nós comentamos como parte moral, o que quer dizer? Aquelas que são baseadas, as atitudes baseadas no que nós conhecemos como as leis divinas. Não só as leis divinas, como também a ética que nós devemos carregar nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, praticamente inexistente em muitos grupos, de acordo com muitas mensagens que nós recebemos. Essas mensagens, elas são direcionadas e nos bombardeiam literalmente, tornando verdades algo que nem nos passa sequer pela vontade e nem pela cabeça. Mas, como se diz e se dizia antigamente com a propaganda, ela é subliminar, você começa até a acreditar que aquilo que se coloca é o normal, é por onde nós temos que seguir. E se nós não temos uma fortaleza interior, se nós não temos uma convicção, e aí nós não estamos falando de algo como sermos rígidos, né? Sermos fanáticos, absolutamente. Nós temos que ter um equilíbrio do interior, do que nós temos como verdade eterna e divina, e também como isso norteia o nosso comportamento, como norteia os nossos pensamentos, porque nós temos sido atingidos todos os dias, inclusive com as mensagens ditas, né, espirituais e espiritualistas.
Se nós não tivermos muito critério, muito cuidado, e nesse caso também entra o conhecimento da doutrina, nós vamos levar como verdades mensagens absolutamente falsas. E elas vêm manipuladas, que muitas vezes elas carregam, são colocadas como meias verdades para atrair a atenção das pessoas e essas pessoas serem manipuladas e conduzidas ao bel prazer de pessoas sem escrúpulos para conduzir uma maior massa, cada vez maior, de pessoas que se encontram perdidas dentro de um universo da sociedade. Então, a nossa capacidade, a nossa escolha, ela tem que estar muito bem fundamentada, segura, equilibrada, dentro dos preceitos que nós já conhecemos. Porque nós já temos muitas ferramentas, nós temos critérios do que nós devemos ou não seguir, né? Então, segue aqui a resposta dos espíritos para Allan Kardec. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Aqui nós temos uma situação não só verdadeira, como muito frequente. Então, é um espírito que é o nosso tutor, que é o nosso benfeitor espiritual, que é o nosso guia que está ali para apoiar, nos vê fraquejar, nos vê titubear, ficar em dúvida, oscilar nos nossos propósitos e ele vem ao nosso encontro, ao nosso socorro, ao nosso auxílio. Vamos continuar e depois vamos terminar essa observação. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer empecilhos. Então, nós temos duas situações colocadas nas nossas escolhas. Nós temos que sempre pensar, a escolha que nós fazemos, ela está sendo inteligente? Que consequências essa minha escolha vai me trazer, vai acarretar? Tanto num futuro próximo ou num futuro distante, ou nesse presente. Como isso vai se processar diante de mim em relação às consequências? Então, são as nossas escolhas, que se chama ou não livre-arbítrio. E aqui, quando ele coloca, quando um espírito, bom nos vê fraquejar, e quando um espírito inferior, que nós podemos dizer ainda ignorante, também observa a nossa atitude, cada um terá o seu propósito. O que é que vai determinar a ajuda ou a influência desses espíritos? A nossa escolha de pensamento, a nossa sintonia, as nossas afinidades. Se eu estou vibrando numa faixa positiva, numa faixa otimista, numa faixa que, apesar das dificuldades, eu não me deixo abater, porque eu tenho certeza que eu serei amparada de alguma maneira, porque muitas vezes, quando nós pensamos que nós vamos esperar pela ajuda, ela já aconteceu. Esses espíritos nos acolhem, nos acodem, nos ajudam, mas eles, para nos ajudarem, nós precisamos ajudá-los a nos ajudar.
Nós teremos que estar com os pensamentos, com as nossas atitudes, apesar dessas dificuldades, transmitindo a energia, a vibração capaz de compreender, de captar as inspirações que esses espíritos possam vir a nos trazer. O que ocorre também, se nós vibramos numa faixa mais inferior, mais negativa, mais pessimista, mais na base da ira, da raiva, do ressentimento, da vergonha, enfim, da vingança. O que é que nós vamos poder atrair, se não espíritos que vibram na mesma faixa? Qual será a consequência dessa inspiração que nós vamos receber? Nós vamos estar inspirados ou nós vamos estar recebendo avisos obsidiando a todos nós? Ou seja, a decisão tanto dos bons pensamentos, da sintonia com os bons espíritos, quanto com a sintonia com os espíritos inferiores, está diretamente ligada à nossa vontade, à nossa escolha. Portanto, é muito importante que nós possamos estar atentos. Quais são as consequências dessas escolhas? E nisso nós pensando no que foi dito nessa passagem do início, né? Que nós somos espíritos que viajamos através do tempo. O que nós trazemos hoje, né? O que nós demonstramos hoje, está sendo cultivado, está sendo trazido desse passado. E para o futuro nós levaremos o que nós estivermos elaborando, aperfeiçoando ou não no nosso futuro. E aí, dentro dessa pergunta, existe, e o livro, fomos a consultar, um livro que também gostamos muito, porque ele é muito complementar, autoria de Manuel Filomeno de Miranda e psicografia de Divaldo Pereira Franco, temas da vida e da morte. E aqui existe um capítulo que é muito esclarecedor e ilustrativo dessas situações, dessas nossas escolhas, né, desse nosso comportamento, em que nós temos que dizer se é o nosso destino ou se é a nossa destinação ou se o nosso livre-arbítrio vai funcionar de uma forma bastante efetiva. Se essa fatalidade para o bem é que vai se cumprir realmente, né? O que é o que acontece. Então ele diz o seguinte: o fatalismo biológico estabelecido mediante as conquistas pessoais de cada indivíduo não é definitivo em relação à data da sua morte. Ou seja, eu vim pronta para desencarnar no dia tal do ano tal. Isso é verdadeiro? Nem sempre. Há situações dentro deste fatalismo biológico, como se diz, que podem interferir na realização desse fato, né? Ele diz o seguinte: a longevidade, como a brevidade da existência corporal, embora façam parte do programa adrede estabelecido de cada homem, ou seja, eu venho, né, programado para que ocorra o desencarne em tal época, tal dia, tal ano, tá? Já vem. Entretanto, olha o que acontece. Alteram-se para mais ou para menos, de acordo com o seu comportamento e do contributo que oferece a aparelhagem orgânica para a sua preservação ou desgaste. Ora, eu estou destinada a viver 100 anos, por exemplo.
mas eu violento através da minha conduta, do meu comportamento, das coisas que eu realizo, eu violento o meu organismo. E eu não vou conseguir chegar a esses 100 anos. Eu vou partir antes. Depende de quê? Da minha escolha. Do que eu determinar o que eu devo ou não fazer com o meu organismo. Da mesma forma, com os comportamentos que me prejudicam mais do que me ajudam, ou seja, mais do que acrescentam ao meu acervo espiritual, os espíritos nos chamam de volta. Antes do que estava previsto. É castigo? Não. É para que nós não nos comprometamos mais. Igual crianças, nós somos crianças espirituais. Quando uma criança realiza ou está fazendo uma brincadeira, ou um jovem está se comportando de uma forma que nós sabemos que não vai ser correta, nem vai ser boa para eles, o que nós fazemos? O que o pai, o tutor, o educador faz? Retira da brincadeira ou daquela situação que ele está se expondo para evitar que ocorra um mal maior. Ora, se eu sei que determinadas situações podem me levar a um desencarne, por que é que eu vou continuar insistindo? Ou atitudes morais minhas que vão me comprometer, que vão fazer com que eu estacione, mas de uma forma bastante negativa, eu sou tirada do cenário pelos próprios benfeitores, para que eu não me prejudique mais do que eu já estou me prejudicando. Então, essa fatalidade, ela não é engessada, ela não é rígida, né? Ela tem a dose da misericórdia e tem a dose também não digo da compensação, mas de que nós, tendo uma programação prévia e fazemos além dessa programação, ou seja, nós conseguimos realizações maiores, a nossa permanência aqui, ela também é prorrogada. Então, nada é rígido, existe a misericórdia divina, existe a assistência dos espíritos, que estão totalmente imbuídos, encarregados, interessados no nosso progresso. Nós temos a liberdade, está na liberdade de ação, na liberdade de agir. Mas tudo isso vai estar vinculado, diretamente ligado à nossa escolha, à nossa atitude. E aí ele continua. Necessitando de um período de tempo em cada existência física para realizar a aprendizada evolutiva cujo curso está escrito, o espírito tem meios para abreviar-lhe ou ampliar-lhe o ciclo mediante os recursos de que dispõe e são facultados a todos, que nós já comentamos. Ou nós abreviamos, né? Ou nós ampliamos esse tempo. O homem imprevidente, precipitado, desrespeitador dos códigos de lei estabelecidos, torna-se fácil presa de acontecimentos infelizes. Então, imprevidente, precipitado e desrespeitoso, o que acontece? Se coloca à mercê de acontecimentos negativos. Então ele mesmo se propicia como efeito da conduta arbitrária a que ele se entrega. Ou seja, ele vai ter que, em função deste comportamento que ele escolheu
como aquele que ele queria tomar, ele vai também sofrer as consequências dessa escolha, né? Então, vamos ver. Acidentes, homicídios, intoxicações, desastres de vários tipos que arrebatam vidas resultam da imprevidência, da irresponsabilidade e do orgulho dos que lhes são vítima, na maioria das vezes, o maior número de acontecimentos. Ou seja, se nós sabemos que não devemos andar numa estrada, numa rua, enfim, numa via qualquer, a mais do que 60, 70 quilômetros horários, por que é que nós vamos colocar 120, 130, 140 quilômetros por hora um veículo? Não há espírito protetor que consiga segurar uma freada, um óleo no asfalto, um caminhão, um animal que atravessa na pista. Quem será o responsável? Eu que estou ali dirigindo imprudentemente, e às vezes a minha imprudência causando acidentes que comprometam outras pessoas? Eu fiz uma escolha inteligente? Que consequências essa minha escolha vai trazer? Se eu me intoxico através de uma alimentação pesada, de uma bebida forte, álcool, drogas, o que vai acontecer? A consequência disso. Se eu não me alimento bem e depois eu sofro as consequências das indigestões, das intoxicações alimentares, né? Das bebidas que eu tomo, o que vai acontecer? Essa consequência, ela está diretamente ligada à escolha que eu tive. Eu não posso atribuir depois à divindade que não me auxiliou, que não estava comigo, que me deixou à mercê da sorte, porque eu não tive o equilíbrio e o discernimento de entender que a escolha é minha. Né? E aí ele continua. Devendo aplicar a inteligência e a bondade como norma de conduta habitual, eu tenho que ter escolhas inteligentes, né? Grande parte das criaturas prefere a arrogância, a discussão acesa, o desrespeito ao dever, a negligência, tornando-se, afinal, vítimas de si mesmas, suicidas indiretas. Ora, quando eu tenho a arrogância de pensar que eu tomando atitudes equivocadas nada vai acontecer comigo, eu tenho que assumir que eu estou sendo imprevidente e que posso, dependendo de onde eu esteja transgredindo, me tornar uma suicida indireta. E que nós espíritas conhecemos muito bem como é que isso pode se dar. Ele continua, nos autocídios de ação prolongada, ou seja, você vai se matando aos poucos, você vai acabando com a sua saúde, você vai acabando com a sua estrutura mental, né, através dos rompantes que você tem de raiva, que você tem de desacato, que você tem de desrespeito às outras pessoas, porque às vezes a gente acha que nós somos mais importantes que os outros. O nosso orgulho nos leva a essa ilusão. E dentro desse orgulho, revestidos de toda a empáfia,
nós trazemos muito sofrimento ao nosso próximo. Mas essas atitudes, elas vão acabando com o nosso sistema, não só o sistema nervoso, o sistema imunológico, e nós não conseguimos sobreviver muitas vezes em função do resultado que nós temos dessas condutas equivocadas. E aqui ele diz, né, de ação prolongada, quer dizer, ao longo dos tempos, ou imediata. Porque você pode também tomar uma atitude impensada imediata. E nisso acarretar para nós uma consequência nefasta. E diz o seguinte: não precisa que nós estejamos inspirados por criaturas nefastas ou espíritos nefastos ou não, porque nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Derrapando em comportamentos pessimistas a que se aferram e atitudes agressivas nas quais se comprazem, na fixação de ideias tormentosas em que se demoram, em ambições desenfreadas e rebeldia sistemática, a etapa final, infelizmente, não pode ser outra. Olha, comportamento pessimista. Nada vai dar certo, eu não mereço, as coisas estão horríveis, a situação está difícil, aí não vai melhorar, cada vez está pior, onde é que nós vamos parar? E isso a nuvem só aumenta, né? Nós vamos nos contaminando de energias negativas. Atitudes agressivas. Quantas pessoas se colocam de uma forma beligerante em relação às outras, agredindo, né? Chamando muitas vezes para brigas e se comprazem nisso. Qual pode ser o resultado? De repente nós compramos uma briga na rua, mas um motivo fútil, um motivo totalmente insignificante, mas nós não sabemos o que se passa na cabeça da outra pessoa. Essa resposta pode vir a nós de forma devastadora, de quem foi a escolha de procurar esta desavença. Depreende-se, portanto, que o comportamento do homem, ao todo instante, contribui de maneira rigorosa para a programação da sua vida. E voltamos àquele textinho inicial. A nossa vida hoje, ela está constituída de todas as aquisições, virtudes, equívocos, dificuldades, êxitos que nós viemos acumulando ao longo das nossas existências anteriores, como bons herdeiros que nós somos de nós mesmos. São de duas classes as causas que influem na existência, dentro do determinismo da evolução humana, né? As próximas, que são desta encarnação, que são dinâmicas, nós estamos movimentando, nós estamos construindo, vamos sair daqui e vamos continuar vivendo. E vamos fazendo as nossas escolhas, escrevendo no nosso livro da nossa vida total, o nosso acervo evolutivo, o que é que nós estamos planejando para o nosso futuro espiritual. Porque o passado nós já estamos colhendo. Então, nesse determinismo, são as remotas, as causas anteriores das chamadas aflições, ou de uma colheita de felicidade, né? Porque nós precisamos reparar o que nós não podemos fugir dessa reparação, dos males que nós causamos a nós e às outras criaturas. E aqui ele diz:
Se nós não prestamos a atenção para essa existência atual, dentro das classes do determinismo que influi na existência, nós vamos fazer o quê? Nós vamos gerar compromissos, né? Resultado das escolhas que fizemos, inteligentes ou não. E eles podem ser atenuados de imediato por meio de atitudes opostas e ampliados na sua aplicação. É o que as pessoas dizem e brincam que é correr atrás do prejuízo. Ou seja, cheguei à conclusão, fiz uma reflexão, como bem recomenda Santo Agostinho, né? Conhece, né? Vamos fazer a reflexão de cada dia, fazendo uma autoanálise, né? E constatamos que nos equivocamos, que ocasionamos males, não só para nós, mas para outras criaturas. Como eu posso reparar? Como eu posso pedir perdão? Como eu posso realizar isso de uma forma positiva? Para que isso não custe na minha economia futura espiritual. Então, eu já posso começar a reparar quando eu tenho este sentido, né, de que isso é realmente importante para essa minha construção. Aqui ele diz o seguinte, faz umas observações bastante pertinentes. O tabagismo, o alcoolismo, a toxicomania, a sexolatria, a glutoneria, ou seja, fumo, álcool, drogas, sexo e muita comida. Comer desbragadamente, o que ele chama de glutoneria. Quando eu fumo e eu sei que essa escolha não é uma escolha inteligente, que vai me trazer consequências, as pessoas não chegam e põem o cigarro na minha boca. Eu ou pego ou eu aceito, né? As pessoas não chegam, me oferecem, não me obrigam, assim, casos de violência, mas que não é o caso aqui. Não me colocam a droga na boca ou me oferecem e eu tenho a oportunidade de dizer sim ou não, eu aceito ou eu recuso, né? O álcool, eu bebo ou eu não bebo? O sexo desbragado, descontrolado, eu realizo ou não realizo? E a glutoneria, eu como ou eu não como? Eu tenho uma média, eu tenho um limite. Quando nós ultrapassamos esse limite, passa a ser o quê? Passa a ser o excesso, e o excesso nos leva ao prejuízo. Escolhas inteligentes. E ele continua. São de livre opção atual, não incursos no processo educativo de ninguém. Não faz parte da educação você dizer que a pessoa tem que fumar, que a pessoa tem que beber, que a pessoa tem que se drogar, que ela tem que praticar o sexo desbragadamente, que ela tem que comer demais. Isso não faz parte do estudo, pelo contrário. O processo educativo é justo o contrário, né? E depois ele diz: quem a qualquer deles se vincula, padecer-lhe-á inexoravelmente. Não tem saída. Não há, vamos dizer assim, atenuante. Porque o ato em si, ele é algo que prejudica, né? Então, vai sofrer o efeito prejudicial. E não podendo se queixar ou aguardar qualquer solução de emergência. Ah, bons espíritos, por favor, eu errei. Tá bem, faz parte
de nós chegarmos à conclusão que eu tenho que lutar muito. Que nós sabemos que, por exemplo, o fumo, o álcool, as drogas, eles funcionam em determinadas partes do cérebro que se tornam dependentes, né? Isso aí é um outro fator e não é tão simples, né? Mas nós podemos voltar atrás e tentar fazer com que isso seja superado. Desde a primeira escolha. Então tá, eu não estou, já fumo há muito tempo, eu não consigo me livrar da bebida, as drogas me consomem, eu não consigo parar de ter o comportamento relacionado ao sexo de uma forma mais equilibrada, eu não posso ver comida, enfim. Isso tudo é um trabalho hercúleo que nós temos que fazer conosco mesmos. E aí sim, com terapias específicas, terapia espírita, a terapia tradicional, ela deve ser buscada. O medicamento que precisa ser tomado para que nós possamos amenizar essas nossas pendências. Aqui não estamos falando e colocando o dedo em riste da acusação, simplesmente estamos lembrando, chamando atenção de determinadas situações que podem ser evitadas se nós quisermos. Porque às vezes nós já chegamos num estágio que, infelizmente, nós não vamos evitar as consequências que podem acontecer. Por exemplo, como ele diz, o tabagismo responde por cânceres de várias procedências, na língua, na boca, na laringe e por inúmeras afecções e enfermidades respiratórias, enfisemas, limitações da expansão do pulmão. As pessoas ficam totalmente limitadas por causa do alcatrão, por causa do fumo que carrega determinados tipos de fumo. As doses de alcatrão podem colocar os filtros que for, podem colocar a tecnologia que for, mas tudo isso causa efeitos gravíssimos na nossa saúde física. Né? O alcoolismo, ele tem distúrbios orgânicos e psíquicos inomináveis, gerando desgraças que de forma nenhuma deveriam suceder. Pode desencadear loucura, depressão, agressividade, responsável por distúrbios gástricos, renais e principalmente pela irreversível cirrose hepática. Ora, nós temos que saber a hora de parar, porque o álcool, ele corrói, literalmente corrói todas essas estruturas que aqui foram mencionadas. Quando não, ao estar alcoolizada, a pessoa agride, a pessoa desagrega a família, a pessoa sofre quando ela volta ao normal, que ela vê o mal que foi causado, a desagregação familiar imensa. Precisa de ajuda a criatura. A criatura tem, agora, ela precisa também ser a autora da vontade. E que nós já vamos ler rapidinho sobre a vontade. A toxicomania desagrega a mente, né? A glutoneria, além de deformar a organização física, é agente de males que sobrecarregam o corpo, produzindo contínuas disfunções gastrointestinais, dispepsias, acidez, ulcerações. Então nós vemos, eu tenho um distúrbio metabólico, eu sou diabética, eu não posso comer doce, eu não posso tomar álcool. Se eu sei que
Isso é uma limitação física minha, que muitas vezes foi detonada, entre aspas, foi desencadeada por ações irregulares minhas em relação à minha forma de me alimentar. Por que é que eu insisto? Por que é que eu espero ter o problema, a minha glicose aumentar muito, eu ter problemas que às vezes eu vou parar no hospital por desregulagem da minha glicose? Por que eu vou desregular o meu colesterol se eu comer comidas muito gordurosas? Vou ficar acima do peso, vou acabar com as minhas articulações. Isso tudo são escolhas nossas. O comportamento do espírito no corpo ou fora dele é responsável pela vida, contribuindo de maneira eficaz na sua programática, igualmente interferindo na conduta do grupo em que se movimenta e onde atua, como a dos descendentes que, de alguma forma, se lhe vinculam. A minha forma de comportamento se causa, desavenças, se causa prejuízo, se causa desconforto, infelicidade ao grupo ao qual eu pertenço, eu também serei responsável por isso. A minha escolha não está sendo inteligente. As ações corretas prolongam a existência do corpo e promovem o equilíbrio da mente. Ou seja, eu quero ser equilibrada, eu tenho que ter a conduta reta. Enquanto as atribuladas e agressivas produzem o inverso. É mais do que óbvio e claro. Se eu transito na linha da agressividade, eu não posso sintonizar com mentes do bem. E qual vai ser a contrapartida? Eu vou ter, não inspirações, eu vou ser, vamos dizer assim, movida a que eu tenha cada vez mais atitudes que me prejudiquem e que prejudiquem aqueles que estão à minha volta. Nunca será demasiado repetir-se que, assim como o homem pensa e age, edificará a sua existência vivendo-a de conformidade com o comportamento elegido. Ou seja, a minha escolha que deverá ser inteligente. Intensifique seu próprio esforço, sua vida será o que fizer dela. O nosso querido mentor André Luiz. Então, com esses esforços, movida pela vontade, a criatura humana consegue patamares de felicidade, consegue patamares evolutivos satisfatórios e que quando nós podemos sair de cada existência melhores. Porque agora, através da doutrina espírita, nós sabemos que a nossa fatalidade, sim, é a perfeição. Não é a desgraça, não é a infelicidade, não é o engano, não é a tristeza, nada disso. A nossa fatalidade é o bem, é a perfeição. Mas para isso precisa que nós façamos escolhas pertinentes, inteligentes, compatíveis com o nosso aprendizado que nós já temos com a doutrina espírita. Para encerrar, um texto que está no livro Momentos de Consciência, da mentora Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. O jovem imaturo deslumbrava-se com as constelações cintilantes no firmamento e planejava conquistá-las. Quando os primeiros momentos de compreensão mais ampla lhe afloraram a mente, percebeu a impossibilidade de conseguir as galáxias e achou possível conquistar a terra que lhe servia de mãe gentil. As lutas amadureceram-no e as dificuldades aumentaram-lhe a visão da realidade, facultando-lhe compreender a impossibilidade de conseguir o que pretendia e amando
a pátria onde nascera acreditou que a poderia conquistar. Empenhou-se no embate arriscado, ganhou posição social e poder, porém, a soma de decepções e amarguras fê-lo desistir do intento. E ele pensou em conquistar a comunidade na qual se movimentava. Injunções políticas favoreceram-no com cargos elevados e, quando o destaque parecia havê-lo premiado, as artimanhas da hostilidade dos grupos adversários derrubaram-no. Mais amadurecido ainda e pensativo, voltou-se para a família. E enquanto a velhice se acercava, e ele se empenhou em conquistar o clã. Os interesses díspares no lar e na prole expulsaram-no, porque já se pesava na economia doméstica, superado no conceito dos jovens sonhadores e ambiciosos quanto ele próprio fora um dia. Nesse momento, ele teve a consciência da sua realidade e só então entendeu a importância de conquistar-se a si mesmo. E assim é a nossa existência, de patamar em patamar, de amadurecimento em amadurecimento, de conquista em conquista. O importante sempre será a nossa vontade. E a vontade é soberana sobre tudo. Vejam o que diz Leon Denis. A vontade é a maior de todas as potências. É, em sua ação, comparável ao ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar-lhe as vibrações e, por esta forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para mais alto grau de existência. Leon Denis. A vontade é nossa, nós somos soberanos, herdeiros de nós mesmos, com ajudas inestimáveis dos nossos benfeitores espirituais, carregando um modelo de conduta do nosso querido e amado Mestre Jesus. E dessa forma, só nos resta, ou melhor, chegarmos à conclusão que condutas e que escolhas inteligentes nos levarão, sim, cada vez mais chegar perto à nossa fatalidade do bem. Escolhas inteligentes em que nós estaremos sempre sintonizados com aqueles que estão sempre junto a nós, nos amparando e nos iluminando como nosso querido Jesus. Que assim seja e que fiquem todos e que tenham muita paz.